Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Irã Ferreira e vamos dar continuidade às nossas reflexões diárias ou semanais. A nossa reflexão de hoje, acredito que tem a ver talvez com o teu pensamento. Talvez você hoje esteja pensando assim: Deus se esqueceu de mim. Talvez você esteja pensando até que não vale a pena todo o tempo, ou não valeu a pena todo o tempo em que você empregou no serviço de Deus. A reflexão de hoje ela tem o tema: Deus não perdeu o controle da tua vida. E para que você possa refletir nisto, hoje, neste dia, eu quero deixar para a tua meditação que se encontra escrito no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com ele. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui, acredito que a maioria de vocês já tenham escutado a história de Jó. E a Bíblia diz aqui no início da leitura que ele era um homem íntegro, temente a Deus. Era um homem sincero, que se desviava do mal e que procurava constantemente oferecer a Deus sacrifícios, imaginando ele talvez que os seus filhos poderiam ter pecado contra Deus. E se você conhece a história de Jó, você sabe talvez muito bem já o que eu quero falar. Jó, a Bíblia diz que em um único dia, talvez essa palavra um único dia se refira a um único mês, ou em um único ano, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que a Bíblia quer dizer, na verdade, é que Jó ele perdeu tudo que ele tinha num espaço curtíssimo de tempo. Mesmo assim, Jó não ousou blasfemar contra Deus. Pelo contrário, ele, abrindo a sua boca, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. Não ao ventre da sua mãe, claro. Ele quis dizer que veio ao mundo sem roupas, e que depois ele adquiriu, com o passar do tempo, roupas e bens. Mas que se ele precisasse voltar ao pó da terra, sem nada do que ele possuía, ele estava satisfeito com isso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você neste dia é que basta de nós querermos muitas vezes nos colocarmos numa posição melhor do que Deus. Observe que o próprio Jesus, ele sofreu perseguições, que o próprio Jesus foi caluniado, que o próprio Jesus foi esbofeteado, que o próprio Jesus sofreu a morte, a angústia. E o que nos faz pensar que seríamos melhores do que ele? O que eu quero dizer para você é que assim como Deus não havia perdido o controle da vida de Jó, pelo contrário, ele estava provando ao diabo de que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Quem sabe Deus não está novamente tentando provar ao diabo que você é temente, que você é fiel, que você é um crente que tem certeza de onde você veio e para onde você vai. Confia no Senhor. Não te desespera quando faltar o pão. Não te desespera quando tu não souberes amanhã o que haves de vestir ou de comer. Porque o mesmo Deus que sustenta os pardais,
O mesmo Deus que veste os lírios dos campos é o Deus que tem cuidado para velar e zelar pelo seu povo. A Bíblia diz ainda, um homem injusto, sendo ele ímpio, sendo ele mau, se um filho lhe pedir um pão, acaso lhe daria uma pedra para comer? E Deus? O que ele não faria por você, meu irmão e minha irmã? Lembre-se disso. Deus, ele está sempre no controle de nossas vidas. Nós é que muitas vezes somos infiéis, ingratos, desobedientes, constantemente estamos desobedecendo os estatutos de Deus. Mas queremos ser abençoados por Ele. Então levanta a tua cabeça, dá a volta por cima, confia no Senhor e as demais coisas Ele acrescentará na tua vida. É a porta de emprego que está demorando a abrir, mas eu tenho certeza, convicção no Deus que eu sirvo, que Ele não tem deixado faltar nada. A festividade do grupo da tua igreja está se aproximando e você ainda não teve dinheiro para comprar o fardamento, para comprar a roupa dos teus filhos, da tua filha. Todo mundo na igreja faz parte de um órgão e você fica agoniado, angustiado porque não tem o dinheiro. Deus providencia tudo no momento certo. Eu não me lembro, já fiz forças para tentar lembrar de alguém que tenha sido decepcionado por Deus, de alguém que tenha sido rejeitado por Deus, que tenha se enganado com tudo que Deus prometeu, e não consigo lembrar. Porque isso nunca vai existir. O que pode acontecer é eu me afastar do Senhor. É eu desistir dos planos dele na minha vida. Mas Deus jamais vai desistir de mim. Porque Ele não perde você de vista. Ele não perde o controle da tua vida. E eu quero usar uma frase que eu ouvi, quero deixar bem claro que essa frase não é minha, mas achei bastante interessante. De uma pessoa que disse: há momentos bons e momentos ruins na nossa vida. E nós temos que aprender a agradecer pelos dois momentos. Sabe por quê? Porque um marca a nossa vida e o outro nos ensina. Os momentos bons deixam marcas profundas que jamais você vai se esquecer. E os momentos ruins te ensinam que você deve melhorar, que você deve aprimorar seus conhecimentos, que você deve buscar a Deus ainda mais, para você nunca mais passar por aquilo de novo. Confia no Senhor. Entrega teus caminhos a Ele e Ele tudo fará. Lembre-se que nessa leitura que nós fizemos, Jó confiou no Senhor. E no final, Deus o abençoou de uma forma tão grande que quadriplicou os seus bens. Não porque Jó merecia, porque ele era bonzinho, mas porque ele foi fiel até o fim. E eu quero encerrar essa reflexão de hoje como sempre digo. Lembre-se que o impossível com Deus se torna possível. Que Deus nos abençoe.